Vamos continuar nossa leitura de A Ideologia Alemã, de Friedrich Engels e Karl Marx. Esse texto, que não chegou a ser completado pelos autores, mas que contém elementos importantes da filosofia de ambos, né? Especialmente da filosofia marxista, tão influente no pensamento contemporâneo. Por isso, esta é com a leitura desta obra que estamos encerrando este curso sobre a história da filosofia contemporânea do século XIX, do terceiro quadrimestre de 2021 da Universidade Federal do ABC. Muito bem, nas partes anteriores dessa aula sobre a ideologia alemã, nós nos debruçamos sobre o primeiro capítulo do livro, a parte dedicada a Feuerbach, uma parte que, além de fazer a crítica da filosofia de Feuerbach, da ideologia e da ideologia alemã, oferece também uma exposição inicial da concepção materialista histórica de ambos os autores. Uma outra parte do livro é dedicada à crítica de outros dois filósofos jovens hegelianos contemporâneos de Marx e Engels, Bruno Bauer e Max Stirner. Bem, ao longo desse curso nós vimos alguns elementos da filosofia pós-hegeliana e por que esses autores considerados jovens hegelianos, por serem críticos da filosofia tradicional, apontaram novos caminhos que se desdobraram no pensamento contemporâneo. Embora tenhamos visto de maneira muito breve o pensamento de Stirner, e fizemos algumas menções rápidas à filosofia de Bruno Bauer, vale a pena, pelo menos, contextualizar essa crítica de Marx e Engels, que ocupa a maior parte do texto que chegou até nós da ideologia alemã. Então, nesta parte da aula, eu vou fazer essa contextualização, indicar como estão estruturados os textos sobre Bruno Bauer e Max Stirner na obra A Ideologia Alemã, e vou apenas sintetizar alguns elementos da crítica ali presente. Muito bem, então vamos retomar aqui a exposição do livro A Ideologia Alemã, de Engels e Marx. Livro este escrito entre 45 e 46 na Bélgica, que não chegou a ser publicado. Logo no título, há uma referência aos novos representantes da filosofia alemã, além de Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner. Nós vimos, então, a primeira parte dedicada a Feuerbach, e agora se trata da parte dedicada a Bruno Bauer, que começa logo no primeiro fragmento disposto nesta edição, né, da editora Boitempo, que é o fragmento que está na página 25, e que foi escrito apenas por Marx, é um texto chamado Contra Bruno Bauer, que, na verdade, é uma resposta de Marx à resenha que o Bruno Bauer publicou do texto A Sagrada Família, texto que Marx escreveu junto com Engels e que foi publicado em 1845. Portanto, quando os autores escrevem a ideologia alemã, eles já tinham submetido à crítica a filosofia de Bruno Bauer. E aqui, na verdade, a polêmica contra Bruno Bauer, né, ela tem um novo capítulo, na medida em que, de certa forma, os autores estão escrevendo uma tréplica, né, já que ambos, né, escreveram A Sagrada Família, uma crítica a Bruno Bauer. Bruno Bauer escreveu uma resenha contestando a crítica de Marx e Engels, então agora os autores estão rebatendo essa crítica, né? Então eu vou falar um pouco sobre a obra A Sagrada Família, que tem justamente como principal tema a filosofia de Bruno Bauer, que lá é submetida à crítica. Bem, além desse primeiro fragmento, então, nós temos as partes referentes a Bauer e Stirner dispostas da seguinte forma: primeiro, o texto que
está na página 97, chamado Concílio de Leipzig, né? A partir do qual os autores Engels e Marx se referem a Bauer e Stirner como padres que estão reunidos num concílio em Leipzig. Bem, a referência é que, de fato, houve um concílio em Leipzig nos anos 1840, né? Mas isso também se deve ao fato da obra desses dois autores terem sido publicadas por uma editora de Leipzig, né, no leste da Alemanha. Muito bem. Então, nós temos um primeiro texto chamado São Bruno, que vai das páginas 99 a 117, 18, mais ou menos, né? E que tem 4 partes que são referentes, né, a textos publicados por Bruno Bauer contra Feuerbach, contra Stirner, ou pelo menos tomando parte na discussão que houve entre Feuerbach e Stirner, o texto do Bruno Bauer contra os autores da Sagrada Família e, por fim, o texto um texto crítico de Bruno Bauer contra Moses Hess, que publicou um livro chamado Os Últimos Filósofos, onde se refere também criticamente a Bruno Bauer, né? Então, na verdade, as partes sobre Bruno Bauer publicadas na ideologia alemã, ou melhor, escritas na ideologia alemã, que não chegou a ser publicada, são partes referentes a uma disputa que já havia entre esses dois autores, entre Bruno Bauer e Karl Marx, e Engels, né? Também está implicado nessa polêmica. Então, você tem, por um lado, Marx e Engels, e, por outro, Bruno Bauer. E agora também o Stirner é colocado na polêmica, né? Embora eu não tenha informação se o Stirner chegou a publicar algum texto contra ou a respeito de Marx e Engels, já que esse texto da ideologia alemã não chegou a ser publicado, né? E eu também não tenho certeza se algum texto de Marx e Engels chegou a ser publicado contra Stirner, né? Mas, de fato, a polêmica com Bauer foi viva, né? Bauer conheceu os textos do Marx, né, e reagiu a eles. Bem, então, antes de adentrar propriamente nos textos, né, dos autores Marx e Engels contra Bauer e Stirner, né, vale a pena fazer algumas observações sobre o Bruno Bauer, né? Nós não chegamos a dedicar nenhuma aula neste curso sobre Bruno Bauer, por conta do fato de que não há, pelo que eu conheça, nenhum texto do Bruno Bauer publicado em português, a não ser a tradução de alguns artigos, né, e de alguns pequenos ensaios, mas nenhuma obra do Bruno Bauer que eu tenha conhecimento está traduzida para o português, né, ou disponível no Brasil, né? Mas a obra do Bruno Bauer ela é bastante extensa, né? E ela é constituída principalmente por uma crítica teológica, uma crítica das histórias evangélicas, né? Que é, sobretudo, a contribuição que ele ofereceu para a crítica da teologia que se desenvolveu na Alemanha nos anos 1840, né? Ou até antes, com os textos de Strauss, né? E os textos do próprio Feuerbach, né? Então, de fato, o Bruno Bauer escreveu uma série de análises críticas dos evangelhos, né? Diversos escritos teológicos, né, de interpretação do cristianismo, como o Cristianismo Descoberto, de 1843, alguns textos sobre a figura de Cristo e alguns ensaios filosóficos, né, sobre Hegel, sobre a doutrina hegeliana da religião e da arte,
Eh, Escreveu também diversos textos históricos, né, história da Revolução Francesa, história do Iluminismo no século XVIII, textos, políticos históricos sobre a Rússia e a Alemanha, e diversos outros textos, né, e a produção do Bruno Bauer, ela se estendeu para bem além dessa polêmica dos anos 1840 aí, em que o Marx e o Engels estão implicados. Nós mencionamos, no início do curso, quando apresentamos os jovens hegelianos, esta obra do Bruno Bauer chamada A Trombeta do Juízo Final, sobre Hegel, o ateu e o anticristão, um ultimato. Obra na qual Bruno Bauer, de maneira bastante irônica, ele se apresenta como um denunciador do caráter anticristão da filosofia de Hegel, né? E aí, dando a impressão de que ele é um cristão defendendo o cristianismo contra Hegel. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é o contrário, ele está tentando demonstrar como, de fato, há uma raiz anticristã presente no hegelianismo que já estaria presente no próprio mestre Hegel, né? Que, portanto, a interpretação dos jovens hegelianos da filosofia de Hegel como uma filosofia anticristã seria a interpretação correta, né? Então é uma espécie de advogado do diabo, né? O papel que o Bruno Bauer apresenta nesta obra, uma obra que de fato eh, foi muito importante, né, dentro dos debates pós-hegelianos, né, que opôs, né, os jovens e heréticos intérpretes de Hegel e os intérpretes ortodoxos que tentavam, né, salvar a doutrina hegeliana ortodoxa da identidade da filosofia com a religião, né, e com o cristianismo em particular. E, a partir disso, então, o Bruno Bauer, né, que logo foi desmascarado como o autor deste livro, né, e como aquele que, de fato, está fazendo o contrário do que parecia estar fazendo, né, ele acabou desenvolvendo uma obra, né, filosófica que tinha como um grande projeto não a filosofia metafísica, uma filosofia especulativa que pudesse dar continuidade aos avanços filosóficos da modernidade e Hegel em particular. Não. Para Bruno Bauer, a filosofia, no sentido tradicional, ela chegou ao fim, não haveria mais possibilidade de construir sistemas metafísicos, e a filosofia, então, passava a ser principalmente crítica, né? Crítica dos textos eh, filosóficos e religiosos da tradição, né? E agora os novos tempos, então, indicavam a filosofia não mais como construtiva, mas como negativa, né? Como um exercício crítico em relação a toda e qualquer nova doutrina que se apresentasse, né? Então, a filosofia se apresenta como crítica contínua, né? Como resume Karl Löwith na página 134 do seu livro De Hegel a Nietzsche, Bruno Bauer, apoiado na confiança hegeliana com respeito ao eterno curso da história, em seus trabalhos críticos históricos, destruiu o presente e sobrepujou de modo semelhante a negatividade da ironia romântica, todavia com outra intenção. Essa crítica é absoluta, porque ela não põe nada como absolutamente válido, mas antes se nega novamente a si mesma em seu próprio pôr-se criticamente. Ela, por isso, se distingue, com plena consciência de si mesma, da precedente crítica filosófica, teológica e política de Feuerbach, Strauss e Ruge, pois todas essas críticas desejavam ser positivas e assim tinham de ser partidárias, enquanto que Bauer analisava as diversas nulidades com impassibilidade estoica. Portanto, a filosofia de Bruno Bauer, né, se pode pelo menos partir, né, dessa hipótese a partir das sínteses, né, dos historiadores da filosofia do século XIX, de que a filosofia de Bruno Bauer ela desenvolvia um tipo de crítica
que não colocava nenhuma, nenhum novo projeto filosófico ou nenhuma plataforma prática. Inclusive, Bauer, em alguns textos, né, parece que se volta contra a utilização prática da filosofia, dizendo que a pureza da crítica impedia, né, um engajamento prático, digamos assim, né, para usar uma palavra posterior, né, uma palavra do século XX, a ideia de engajamento. E com isso, né, a filosofia ela assumia um papel crítico e se colocava altiva, né, hierarquicamente superior às ilusões em que necessariamente caíam os filósofos dogmáticos e não críticos e também a massa, né? Portanto, né, a filosofia é um tipo de exercício crítico que se coloca contra, né, a massa, contra a massificação, né, que necessariamente pressupõe um, um, uma diminuição do potencial crítico da reflexão filosófica, né? Bem, diante disso, né, ou diante desse projeto, Marx e Engels se voltaram a Bruno Bauer, né, com quem eles tinham alguma relação por conta do convívio no círculo de filósofos berlinenses, né, os livres, que principalmente Engels visitou, né, frequentou nos anos 40, né, e eles decidiram, logo que se encontraram, né, por, por volta de 1844, eles decidiram escrever uma crítica da filosofia dos jovens hegelianos, ao mesmo tempo em que preparavam, né, a sua obra sobre economia política, né, que já data desse período. E, ao contrário da ideologia alemã, que não chegou a ser publicada, eles completaram e publicaram um livro de crítica da filosofia de Bauer chamado A Sagrada Família, a crítica da crítica crítica contra Bruno Bauer e consortes. Livro este que foi publicado no início de 1845. Para resumir essa crítica, né, que é bastante detalhada e que, como nos textos da ideologia alemã, faz menção a uma série de textos, artigos e escritos polêmicos de Bruno Bauer, vou ler apenas o primeiro parágrafo do prefácio, né, em que os autores escrevem o seguinte: o humanismo real não tem na Alemanha inimigo mais perigoso do que o espiritualismo ou idealismo especulativo, que no lugar do ser humano individual e verdadeiro coloca a autoconsciência ou o espírito e ensina, conforme o evangelista, o espírito é quem vivifica, a carne não presta. Resta dizer que esse espírito desencarnado só tem espírito em sua própria imaginação. O que nós combatemos na crítica baueriana é justamente a especulação que se reproduz à maneira de caricatura, né? Ela representa para nós a expressão mais acabada do princípio cristão germânico que faz sua derradeira tentativa ao transformar a crítica em si numa força transcendental. Portanto, esta obra, a Sagrada Família, ela já antecipa, né, o que será feito na ideologia alemã, a crítica da filosofia, né, e a crítica da filosofia como crítica da ideologia, crítica dos pensamentos próprios da sociedade civil alemã, né, da sociedade alemã, da sociedade burguesa alemã, ou de uma sociedade que, segundo os autores, não é nem uma sociedade burguesa, é uma sociedade pequeno-burguesa que ainda não atingiu o grau de desenvolvimento econômico, político e social dos países avançados da Europa, né? E, no entanto, né, desenvolveu uma filosofia pretensamente vanguardista, mas que, na verdade, ainda está presa aos pressupostos da filosofia tradicional. E como afirmam os autores na ideologia alemã,
também aqui é afirmada a ideia de que Bruno Bauer, assim como os demais jovens hegelianos, eles estão presos no âmbito conceitual da filosofia hegeliana, não superando seu mestre e não superando as limitações de uma abordagem filosófica especulativa que não teria mais condições de fazer a verdadeira crítica do mundo real, que só o materialismo bem desenvolvido, né, como esses autores estão desenvolvendo nesse período de sua atividade intelectual, poderia oferecer. E, dessa forma, né, na ideologia alemã, os autores vão retomar essa polêmica apresentada na ideologia alemã, na Sagrada Família, retomando, né, a partir da crítica, né, que Bruno Bauer fez à ideologia alemã, né, a partir daquela resenha que o Bruno Bauer escreveu contra a Sagrada Família, né? E aí nós temos no texto referente a São Bruno, que abre a parte designada como Concílio de Leipzig, né? Esses 4 ensaios que analisam criticamente os textos de Bruno Bauer, né? Os textos de Bruno Bauer contra Feuerbach, né? Que é um texto em que os autores leem como se fosse um padre que condenasse o apelo à realidade sensível em Feuerbach, né? De maneira bastante satírica, né? Como se Bruno Bauer tivesse, digamos assim, um receio da tentação da realidade sensível presente em Feuerbach, né? Com afirmações até de caráter, digamos, de cunho sexual, né, contra Bauer, né, como se ele fosse uma espécie de puritano que não aceitasse o materialismo de Feuerbach e por isso o criticasse, né? Eles também analisam os textos de Bruno Bauer referente à polêmica entre Feuerbach e Stirner, né, porque de fato Stirner critica Feuerbach em O Único e a Sua Propriedade, e o Feuerbach chegou a publicar uma resenha crítica contra Stirner, né? E o Bruno Bauer toma parte nesta polêmica, e essa polêmica, por sua vez, é retomada por Engels e Marx, né, nessa segunda sessão desse capítulo chamado São Bruno, né? Então, de fato, né, os autores retomam a discussão diretamente com Bruno Bauer ao contestar a leitura feita de Bruno Bauer da Sagrada Família e também criticarem a, a crítica que Bruno Bauer fez a Moses Hess a partir da crítica que Moses Hess fez a Bruno Bauer no livro Os Últimos Filósofos, né? Então, com esse quadro, né, que eu ofereço esse quadro, eu apresento essas indicações, apenas para contextualizar, né, uma leitura que é bastante difícil desses textos se não se tem em vista, né, todo esse diálogo, né, essa polêmica desses autores, né, que, que é uma polêmica, na verdade, dentro da filosofia que Marx e Engels querem superar, rumo à crítica da economia política que eles estão elaborando, e é por isso que, na verdade, eles fazem essa crítica para acertar suas contas com a filosofia e com os filósofos que lhes são contemporâneos, para aí, digamos assim, desenvolver sua própria filosofia, né, que vai além do discurso ideológico que eles observam nesses autores, né? Não apenas em Bruno Bauer, mas também em Max Stirner, né? Filósofo que nós consideramos, numa aula neste curso, autor da obra O Único e Sua Propriedade, né, de 1844. Um livro, né, que tem essa estrutura de 2 partes, a primeira chamada O Homem e a segunda chamada Eu. Um livro que consiste numa crítica da filosofia especulativa, né, que, segundo o autor, é presente não apenas em Hegel, mas também
em autores contemporâneos, como Feuerbach e Bruno Bauer, que divinizam certas categorias filosóficas que substituem um absoluto hegeliano na figura do homem em Feuerbach ou na figura do pensamento crítico do Bruno Bauer, né? Bem, e aí, então, essa posição filosófica do único, do singular, contra as abstrações da filosofia, né? Vale a pena mencionar a estrutura do único e sua propriedade, porque no capítulo chamado São Marx, justamente os autores Engels e Marx vão espelhar essa estrutura e passar por todas as seções do livro O Único e Sua Propriedade. Tanto é assim que a maior parte, né, das páginas da ideologia alemã são constituídas de análise crítica do livro O Único e a Sua Propriedade, né? Que eles, conforme a estrutura geral, né, do livro de Stirner, dividem a sua abordagem em duas grandes partes. A parte o homem, que se refere à primeira parte do livro de Stirner, e a parte eu, que se refere à segunda parte do livro de Stirner. Só que dentro dessa sátira que ambos os autores constroem, né, de Stirner e Bruno Bauer como teólogos ou como padres dentro do Concílio de Leipzig, né, essas duas partes são referenciadas como compondo o Antigo e o Novo Testamento da Sagrada Escritura, que é o livro, o único, né? E é assim, então, de maneira bastante satírica, irônica, que os autores abordam, né, a filosofia de Stirner, no entanto, com bastante profundidade, né? A ponto de dedicar ao livro de Stirner, então, 300 páginas, né, que compõem, né, todo esse percurso, né, que vai, né, na nossa edição brasileira da Boitempo, da página 121 até a página 434, né, que, portanto, mais de 300 páginas, né, dedicadas ao livro O Único e Sua Propriedade. Bem, aqui, né, claro que se pudéssemos, né, a gente poderia reconstruir tantos os argumentos de Stirner em O Único e a Sua Propriedade, quanto a crítica de Marx e Engels, uma crítica, como eu disse, bastante detalhada. Mas eu vou me limitar, né, dentro dos parâmetros e objetivos deste curso, a fazer uma única citação que resume a crítica de Marx e Engels a Stirner e que demonstra como, né, se dá a crítica desses autores à filosofia como uma ideologia, né? Que basicamente é, como nós já vimos, a ideia de que esses autores, né, esses ideólogos, são ideólogos justamente porque eles não se elevam, não se colocam acima da ideologia da sua classe social, do lugar social em que ocupam, da realidade material da qual são determinados, né? Então, nessa página 34, Marx e Engels afirmam, né? Falamos acima sobre a concepção filosófica alemã da história. Aqui, em São Marx, encontramos um brilhante exemplo disso. A ideia especulativa, a representação abstrata, é feita a força motriz da história, e, desse modo, a história é transformada em mera história da filosofia. Mas mesmo esta última não é, de forma alguma, concebida tal como realmente acontece de acordo com as fontes existentes, e muito menos tal como se desenvolveu a partir da influência das relações históricas reais, mas sim como foi concebida e descrita pelos novos filósofos alemães, Hegel e Feuerbach em particular. E dessas descrições, por sua vez, selecionou-se apenas aquilo que podia ser adaptado ao objetivo proposto e que tradicionalmente estava reservado ao nosso santo. A história
se torna, assim, uma mera história de ideias ilusórias, uma história de espíritos e fantasmas, enquanto a história real, empírica, que constitui o fundamento dessa história de fantasmas, só é explorada a fim de produzir os corpos para esses fantasmas. Delas são tomados de empréstimo os nomes necessários para vestir os fantasmas com a aparência da realidade. Ao fazer esse experimento, nosso santo frequentemente sai de seu papel e escreve indisfarçadas histórias de fantasmas. Por fim, então, o que nós temos em a ideologia alemã sobre os filósofos jovens hegelianos, Feuerbach e principalmente Bruno Bauer e Stirner, é a persistência da ilusão propriamente filosófica, que consiste em tomar as ideias como forças independentes, autônomas em relação à história real. E a falta de materialidade histórica é o que torna essas obras meras manifestações ideológicas da, eh, da, da verdadeira história da Alemanha, né? Que é a história econômica e, principalmente, no caso, né, do atraso alemão em relação aos países avançados, especialmente França, e Inglaterra, e até mesmo os Estados Unidos, né, que do ponto de vista social e político parecem países bem mais avançados do que a Alemanha, cabendo à Alemanha apenas a, a imagem especulativa deste sonho de progresso que é, segundo esses autores, a filosofia alemã, mesmo em sua formulação pretensamente mais crítica com as filosofias de Bauer e Stirner. Então, para os autores, o que ficou como saldo da filosofia dos jovens hegelianos foi apenas a superação da crítica da religião, oferecida sobretudo por Feuerbach, que, no entanto, não chegou a desenvolver um verdadeiro materialismo ou um humanismo real, como chamavam os autores nesta época, ou como vão afirmar mais decididamente a partir de então, o comunismo, uma filosofia verdadeiramente materialista e que tem em vista a transformação ou revolução das condições materiais, cabendo justamente a transformação dessas condições reais, o único papel filosófico realmente pertinente, já que a interpretação do mundo foi feita, nesses parâmetros idealistas, à exaustão, sem que houvesse uma verdadeira modificação dessa base real, que cabe transformar, como afirma a 11ª das teses contra Feuerbach, que, de certa forma, concluem todo esse período de prestação, de acerto de contas de Marx e Engels com os filósofos de sua época. Cabe, no entanto, ainda fazer um acerto de contas com os socialistas de sua época, com o socialismo alemão, ou seja, com a parte prática da filosofia, ou, mais precisamente, com os movimentos políticos revolucionários que estavam em voga nesse período da história europeia e alemã em particular. E é a esse tema, então, que são dedicados os últimos manuscritos da obra A Ideologia Alemã, que eu vou tratar na parte final da aula sobre este livro. Então, encerramos por aqui, né, essa abordagem da filosofia jovem hegeliana de Marx e Engels e retomamos em breve com a discussão com os socialistas de sua época. Até mais.